Hey there, Brainiac, welcome! No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de embriologia. A gente vai falar sobre a terceira e a quarta semana do desenvolvimento embrionário, tudo bem? Mas antes de passar para o vídeo em si, eu quero que vocês entendam o seguinte. A gente fala terceira e quarta semana, mas é aproximadamente, tudo bem? Então, vou falar para vocês que a terceira semana de desenvolvimento embrionário acontece a gastrulação e a quarta semana acontece a neurulação. Mas são valores aproximados. Não quer dizer que deu 23 horas e 59 minutos do sétimo dia, acaba a gastrulação e começa a neurulação, tudo bem? São valores aproximados, que na terceira semana acontece a gastrulação, na quarta semana acontece a neurulação, tudo bem? Então agora eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente dar continuidade. Eu vou revisar um pouquinho que a gente tinha visto na aula anterior com relação à primeira e a segunda semana de desenvolvimento, para a gente lembrar tudo certinho e depois a gente conseguir continuar para entender a terceira e a quarta semana, que, como eu falei, são respectivamente o processo de gastrulação e de neurulação. Beleza? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês então. Galera, então aqui, ó. O que a gente tinha visto na aula anterior? A gente tinha visto que o ovócito ele vai ser liberado, ele vai chegar aqui na tubuterina, na ampola da tubuterina ele vai ser fecundado, e isso vão gerar duas bolinhas, cada uma com 23 cromossomos. Essas bolinhas chamam pronúcleos. Esses pronúcleos vão se juntar e vão formar um zigoto. O zigoto ele vai se dividir em duas partes, cada uma chama blastômeros. Isso vai continuar se dividindo, até a gente ter um acúmulo de células que parecem uma amorinha, e o diminutivo de amora, que os estudiosos dessa área achavam que isso parecia uma amora, esse amontoado de célulazinhas, eles chamaram isso de mórula, tudo bem? Então a gente tem a mórula aqui a gente continua tendo a mórula, que é o acúmulo de células dos blastômeros, são a mórula. Aí a gente vai começando a perder essa camadazinha aqui que chama zona pelúcida, vai começando a perder, e a gente chega nessa estrutura aqui que chama a gente tem o embrioblasto e o trofoblasto, e essa estrutura chama blastocisto. Acabei de lembrar. Então a gente tem o trofoblasto que circula, o embrioblasto aqui, e essa estrutura chama blastocisto. E aqui no 9 está representado o que acontece no final da primeira semana, que é o processo que chama nidação, que é quando esse blastocisto ele se fixa na parede do endométrio, do útero. Então, o que que a gente tem que saber com relação a isso daqui também? Que sempre a célula do trofoblasto, ou seja, essa célula que circula, é que ela vai se fixar mais para o lado da célula do embrioblasto, tudo bem? Depois a gente viu, com relação à segunda semana de desenvolvimento embrionário, a gente viu as células do o trofoblasto, ele se diferencia em citiotrofoblasto para produzir beta-HCG e citotrofoblasto para corroer a parede do útero e ele entrar lá dentro. E principalmente as células do embrioblasto se diferenciam o epiblasto, aqui de azul, e o hipoblasto de amarelo. O epiblasto ele vai gerar esse buraquinho que chama cavidade amniótica, e o hipoblasto vai gerar esse buraquinho que chama vesícula umbilical. A gente vai ter aqui do lado de fora a apoptose de algumas células que vai formar o saco coriônico, e o embrião ele vai ficar aqui dentro do saco coriônico, conectado, não completamente dentro, porque ele está conectado aqui, no que posteriormente vai ser o cordão umbilical, mas agora ele chama pedúnculo ou pedúnculo de conexão. Aqui, as células que eram do epiblasto, esse de azul, células do epiblasto que viraram o saco vitelínico, e aqui as células de amarelo, que eram do hipoblasto, que viraram a vesícula umbilical. Tudo bem? E isso é o que a gente viu, tudo que acontece durante a primeira e segunda semana de desenvolvimento embrionário. E agora, como eu tinha comentado para vocês, a primeira e a segunda semana são as mais detalhadas. Agora começa a fazer mais sentido e começa a ficar bem mais tranquilo para vocês, tudo bem? Então, o que a gente tem que saber com relação à terceira semana, a terceira e a quarta semana de desenvolvimento embrionário? Terceira semana, aproximadamente, durante a terceira semana, que acontece o processo de gastrulação. E o que que é o processo de gastrulação? Galera, lembra que a gente tinha as células do epiblasto e do hipoblasto? Primeiro vai surgir uma linha aqui nas células do epiblasto, tudo bem? Então, nas células do epiblasto vão surgir essa linha que chama linha primitiva. E por meio dessa linha primitiva, essas células do epiblasto vão começar a se mover. Então, vão começar a dividir, mover muitas células do epiblasto. E essas células do epiblasto, que agora estão movendo pela linha primitiva, elas vão formar três camadinhas. Essas três camadinhas é que a gente conhece como
folhetos embrionários, a endoderme, a mesoderme e a ectoderme, tudo bom? Tudo bem? Então, a divisão dessas três camadinhas, a mesoderme, endoderme e ectoderme, é porque formou essa linha primitiva nas células do epiblasto, e as células do epiblasto elas começam a mover por essa linha primitiva, e eventualmente eles vão formar esses três folhetos embrionários. A ectoderme, que é a camada mais de fora, a mesoderme do meio, e a endoderme, que é a camada mais de dentro. Tudo bem? Então, gente, é literalmente isso que a gente tem que saber com relação à gastrulação. É isso que acontece na gastrulação. Formação da linha primitiva nas células do epiblasto. As células do epiblasto vão começar a se mover, se mover, se mover e vão formar o... essas três camadas. A ectoderme de fora, mesoderme no meio e endoderme de dentro. E, galera, o que vocês estão vendo aqui um nome que chama disco embrionário trilaminar? A gente gosta de falar que a segunda semana do desenvolvimento embrionário chama semana do disco bilaminar. Isso porque a gente tem dois tipos de célula. A gente tem os epiblastos e os hipoblastos. E agora, na terceira semana na gastrulação, a gente tem três tipos de célula. A gente tem endoderme, mesoderme e ectoderme. Isso significa que a gente saiu do disco bilaminar, epiblasto e hipoblasto, e a gente, na terceira semana, foi para o disco trilaminar, que é a endoderme, mesoderme e ectoderme. Lembra disso, galera. Cuidado para não confundir bilaminar com segunda semana, porque os dois são dois, e trilaminar com terceira semana, porque os dois são três, tá bom? Não tem nada a ver. Bilaminar, porque é epiblasto e hipoblasto, e trilaminar é porque é endoderme, ectoderme e mesoderme, durante o processo de gastrulação. E, galera, gastrulação é isso. Não tem nada mais para falar. Linha primitiva, passa pelas células do epiblasto, e o epiblasto vira endoderme, mesoderme, ectoderme. Tudo bem? Quarta semana. Aproximadamente durante a quarta semana, a gente tem o processo de neurulação. E o que é o processo de neurulação, galera? Eu quero que vocês entendam que o processo de neurulação, a gente vai ter que transformar essa estrutura que vocês estão vendo, que ela é, ela é reta. Isso chama placa neural. A gente vai ter que fazer essa placa neural virar um tubo neural. Então, isso que é uma plaquinha reta, vai ter que formar um tubo. Então, essas duas extremidades dela vão ter que juntar para formar um buraquinho aqui no meio e virar um tubo, tudo bem? Então, a gente tem aqui, olha para minha mão, a gente tem a placa neural e aqui nas extremidades a gente tem partes que se chamam pregas neurais. Pensa assim, as pregas vão pregar uma na outra. E a gente tem a placa neural, as pregas neurais aqui no finalzinho, e essas pregas neurais elas vão pregar uma na outra, elas vão se juntar. E a partir do momento que elas se juntam, a gente tem a formação do tubo neural. E vocês estão vendo que tem um buraquinho aqui no meio disso? Esse buraquinho ele chama sulco neural. Tudo bem? Então, galera, é isso que a gente tem que saber com relação ao desenvolvimento da neurulação. A gente tem uma placa neural, aqui nas extremidades a gente tem as pregas neurais. Isso vai se juntar, as pregas neurais vão se juntar e vão formar o tubo neural, que tem um buraquinho que chama sulco neural. E aqui em cima a gente tem o que a gente chama de crista neural também, tudo bem? E outra estrutura importante, que a gente chama de notocorda. A notocorda ela vai dar a ordem de fechamento. E a ordem de fechamento do tubo neural é o seguinte: cervical, cranial, caudal. Ou seja, no nosso sistema nervoso, primeiro vai fechar na coluna cervical, depois cranial do crânio, caudal das partes mais de baixo da coluna cervical, tudo bem? Então repete isso várias vezes para você lembrar a ordem que a notocorda faz o grau de fechamento. Cervical, cranial, caudal. Cervical, cranial, caudal. Repete o vídeo, pausa o vídeo e vai repetindo isso um monte de vezes. A notocorda, ela dá ela dá a ordem de fechamento cervical, cranial e depois caudal. Tudo bem? Então, quarta semana, a gente viu que a gente tem a placa neural, que tem as pregas neurais na extremidade. Essas pregas neurais vão se juntar e vão formar o tubo neural. Vai formar um buraquinho no meio dele, que se chama sulco neural, e tem a partezinha de cima que se chama crista neural. A gente tem a notocorda que vai dar a ordem de fechamento cervical, cranial, caudal. E depois, por último, mas não menos importante, a gente tem a formação dessas bolotinhas aqui também. Essas bolotinhas se chamam somitos. A função dos somitos é que eles, posteriormente, eles vão virar muitas coisas diferentes. Algumas partes da coluna cervical, algumas partes da coluna vertebral, alguns ossos do crânio, depois eles vão virar algumas partes de articulações, eles vão virar muitas coisas diferentes, tá bom? Então não precisa se preocupar tanto com o que ele vai virar. Mas que os somitos eles vão se tornar muitas coisas diferentes depois,
E, além disso, eles são utilizados para, mais ou menos, não é exato, mas calcular mais ou menos a idade do embrião. Vocês estão vendo que a gente tem vários pares de somitos aqui? Então, quando a gente vai ver um embrião, a gente consegue contar quantos somitos tem, quantos pares de somitos tem, consequentemente, a gente consegue estimar mais ou menos a idade do embrião. E isso é uma coisa muito legal também com relação aos somitos. Galera, e é só isso que eu precisava que vocês soubessem com relação à terceira e à quarta semana de desenvolvimento embrionário. Aproximadamente terceira semana gastrulação, ou seja, forma a linha primitiva e as células do epiblasto formam o disco trilaminar, endoderme, ectoderme e mesoderme. E na quarta semana, aproximadamente, acontece o processo de neurulação, a transformação da placa neural, que tem as pregas neurais, em tubo neural. Tudo bem? E o aparecimento, o fechamento pela nova corda cervical, cranial, caudal. Depois a gente tem os somitos. Os somitos que eles servem tanto porque eles vão virar várias partes diferentes, bem como para a gente estimar a idade do embrião. E galera, é isso que eu queria falar com vocês com relação ao vídeo de hoje, com relação à terceira e à quarta semana de desenvolvimento embrionário, gastrulação e neurulação, respectivamente, tudo bem? E é isso, espero ter ajudado. Sim.